E aí, bom dia, tudo bem? Como é que tu tá hoje? Tudo certo? Bom, hoje a gente tá com mais tempo, não vou tomar café, vamos tomar um chimarrão, que daí a gente tem mais tempo para conversar. E queria falar contigo hoje sobre logo o comecinho do Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. A gente vai começar aqui com o nascimento de Jesus e algumas informações aí que o Evangelho de Mateus traz. Mateus é um livro muito informativo, tem muitos detalhes e é muito organizado. É um dos meus evangelhos preferidos, então estou muito feliz aqui de estar contigo hoje para a gente falar sobre isso, tá? A gente vai fazer a leitura juntos e depois vamos conversar um pouquinho sobre algumas interpretações que saem e alguns detalhes do texto que a gente, em uma leitura corrida, acaba deixando passar despercebido, mas quando a gente consegue conversar com alguém, a gente consegue interpretar muito mais coisa e aplicar de fato no nosso dia a dia todos os ensinamentos aí que nos foram deixados. Mas me conta, o que tu vai fazer hoje? Hoje é domingo, eu não sei que dia que tu tá vendo esse vídeo, é por isso que eu tô com mais tempo. Porque se é dia de semana só dá pra tomar um cafezinho, né? Não dá pra conversar muito e nem fazer um chimarrão mesmo, que é uma coisa mais demorada. Até chimarrão, né? Tu deve estar achando que eu sou gaúcho, mas eu não sou, eu sou catarinense. Aqui a gente também toma, mas não muito na rua. O gaúcho tem até uma mateira, que é um acessório que ele sai pra rua e toma em vários lugares. Aqui em Santa Catarina, especialmente no litoral norte, a gente toma também, só que é mais em casa. São menos catarinenses aí que saem pela rua com o mate em si. Então, só que eu peguei essa cultura porque eu morei no Rio Grande do Sul. Uma hora a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, tá? Vamos fazer a leitura, então? Bom, só para te mostrar, essa aqui é a minha Bíblia. Você tá vendo que ela é bem fininha? É porque é só o Novo Testamento, tá? E a versão que a gente vai ler aqui é a NVI, que é a Nova Versão Internacional, que é uma tradução aí dos anos 2000 para a linguagem atual e para aproximar as pessoas da Bíblia também. E tem algumas metáforas que são mais explicadas nessa versão NVI. E é por isso que eu gosto mais dela, tá? Mas se você prefere outra versão, me conta. Deixa aqui embaixo nos comentários qual versão que você gosta mais, porque todas têm a palavra, o que vale é a gente saber receber ela e interpretar, né? Bom, o Evangelho de Mateus, ele começa com a genealogia de Jesus, isso no capítulo 1, certo? Só que assim, a genealogia não tem muito texto, então a gente vai pular essa partezinha, tá? Que essa aqui é mais a ordem cronológica aí dos nascimentos e tudo mais. A gente vai direto pro versículo 18, certo? Então a gente está aqui em Mateus capítulo 1, versículo 18, que é sobre o nascimento de Jesus Cristo. Tu vai notar aqui embaixo na NVI também tem aqui, ó, um Lucas 2, do 1 ao 7, que é onde isso se repete, tá? Os evangelhos repetem algumas informações, mas cada um com uma linguagem diferente. Mas bom, chega de papo, né? Vamos ao que interessa, que é a leitura. O nascimento de Jesus Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Bom, essa parte aqui, ela é bem complexa para a gente entender nos dias de hoje, certo? Porque naquele tempo os casamentos já eram prometidos, às vezes até quando a pessoa era criança. Então a gente não consegue conceber muito a ideia de alguém já estar prometido, né? Mas se você já tem mais intimidade com a Bíblia, tenho certeza aí que essa mensagem já chegou. Tem vários pontos aqui que chamam a atenção, pelo menos chamaram a minha atenção,
que eu gostaria de conversar melhor sobre isso. E logo depois desse texto que eu acabei de ler, aí o Evangelho de Mateus entra na visita dos Reis Magos, tá? No capítulo 2. Mas é isso aí, a gente vai conversar no próximo vídeo, porque os Reis Magos levaram alguns presentes também carregados de significado, né? Bom, como Maria já estava prometida a José, anular um casamento ali, nessas circunstâncias, causaria uma grande desonra para Maria, no caso, porque a sociedade naquele tempo funcionava de um jeito um pouco diferente, né? E uma mulher que tivesse o casamento anulado, todo mundo ia querer saber o motivo, porque as pessoas não se entretinham com o celular, não se entretinham com a TV, né? Elas se entretinham com as notícias do dia a dia das pessoas. E daí, qual seria esse motivo? Pô, Maria estava grávida. Como que Maria, que era virgem, estaria grávida? E como que essa notícia iria reverberar no povo daquela época? Tu já pensou nisso? Hoje em dia não é mais um problema, né? A gente já superou isso e a sociedade já está muito mais aberta às circunstâncias da vida das pessoas. Então, às vezes, casar com alguém que já está grávida não vai ser nenhuma questão tão discutível e não causaria tantos problemas quanto na época isso iria causar. Claro que nada disso foi por acaso, a obra de Deus não é por acaso e Deus já sabia que essa união entre Maria e José iria dar certo e foi por isso que nessas circunstâncias que ele resolveu colocar o seu filho no ventre de Maria, né? Mas enfim, as mensagens aqui que são bem legais da gente interpretar é que José de fato ficou com isso na cabeça. Ele ficou pensando, nossa, eu vou casar com uma mulher que já tá grávida. E com certeza aquilo ficou martelando na cabeça de José e causou muita inquietação, né? E provavelmente José também falou com Deus nesse momento. Ele orou e questionou toda essa situação, porque ele já confiava em Maria, eles já se conheciam, já estavam prometidos. Então, como que ela apareceu grávida, mesmo sendo virgem? E repara que diante dessa inquietação de José, Deus mandou para ele um anjo passar a mensagem em sonho. Então, os sonhos também são uma forma da gente se comunicar, de receber as mensagens de Deus, desde que a gente consiga interpretar eles de uma maneira lúcida e aplicada no dia a dia, né? Porque às vezes os sonhos são tão subjetivos que a gente não consegue interpretar muita coisa, né? Mas nesse caso, como está descrito aqui no Evangelho de Mateus, o sonho foi bem claro e as frases foram ditas claramente, né? Vamos até repetir aqui o que o anjo disse para José. José, filho de Davi, porque nessa época não se usava muito o sobrenome, as pessoas se identificavam fulano, filho de ciclano. Em alguns casos, quando a pessoa era mais poderosa, era fulano de tal cidade, tá? Isso a gente vai falar mais pra frente no caso de Maria Madalena, que na verdade é Maria de Magdala, que ela já era uma mulher bem poderosa na época. Poderosa não sei se é a palavra certa, mas ela era uma mulher bem conhecida, então por isso que se referiam a ela pela cidade, que é Magdala, tá? Que era da origem dela. Mas enfim, desviei aqui um pouquinho do assunto para dar esse contexto. Mas José, filho de Davi, que era, essa mensagem foi falada para que José realmente entendesse que era para ele, né? Porque senão ia chegar no sonho e falar, José, ele poderia achar que era um outro José que ele estava recebendo uma mensagem, né? Mas para essa mensagem ser mais clara para ele, o anjo falou, José, filho de Davi, ou seja, é para você, José. José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Então, assim, o que nela foi gerado, obviamente, Jesus, que estava já no ventre dela, né, já estava grávida ali de Jesus, foi gerado pelo Espírito Santo. O conceito de Espírito Santo naquele tempo já era discutido porque as pessoas já tinham conexão com Deus, né? Tanto que o Novo Testamento só se refere à chegada de Jesus na Terra, ao envio de Jesus à Terra. Então tem todas as provisões ali do Antigo Testamento que em outros vídeos você vai encontrar também. Mas feito isso, às vezes eu falo de outra coisa que eu perco um pouquinho do contexto, né? O anjo deu mais recados. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então você vê como Deus chamou ali José para participar, né? Porque até hoje, geralmente, quem escolhe o nome dos filhos é a mulher. Só que Deus ali querendo passar essa mensagem de que José deveria participar disso,
deu para ele essa honra de escolher o nome do filho. De escolher não, né? De receber o nome do filho para ele poder passar ali para Maria, que seria Jesus, e queria salvar todo o povo dele, que estava passando ali por situações bem críticas, né? Aquele povo estava lá sendo oprimido, de certa forma, pelos romanos, então tinha toda uma questão político-social acontecendo na época que dava o contexto necessário para que Jesus viesse ali salvar não só aquele povo, mas todo o planeta, né? Então, vocês viram que interessante? Jesus não, né? Deus mandou o seu filho Jesus para Maria e deixou claro ali para José qual era a participação dele e esclareceu, tirou aquela dúvida da cabeça de José, porque Deus não deixa dúvida nas suas mensagens. Então, se você receber uma mensagem e ela tá te deixando com dúvida, é porque talvez essa mensagem não tenha sido de Deus, tá? Deus não vai deixar dúvidas. O que ele passar para você, você vai ter certeza do que é, tá? E essa provisão foi exatamente isso. E deu a José essa certeza ao ponto de que tudo ocorresse bem e que José não quisesse mais anular o casamento. Porque imagina só se José decidisse anular o casamento, as circunstâncias em que estariam Jesus naquele tempo, filho de uma mãe que provavelmente estaria ali sem um auxílio do marido, que na época isso era muito importante, e sem também um apoio social, porque na sociedade daquele tempo, ela ser mãe solteira seria uma coisa extremamente questionada. Isso geraria vários problemas para Maria e com certeza Jesus não teria tido toda a estrutura necessária, tá? Então Jesus teve ali o pai, a mãe, José ensinou a profissão dele para Jesus, dando a Jesus aí uma forma de se sustentar durante o início do seu ministério. Claro que depois ele recebeu muita ajuda quando de fato começou a compartilhar a sua palavra, mas vocês viram que bonito ali a ação de José de deixar tudo em segredo. José já era um homem honrado porque ele já queria desfazer o casamento em segredo no começo, ou seja, ele não queria expor Maria publicamente. Isso já mostra o tamanho da honra e da coragem que ele vivia já, né? Não é à toa que ele foi ali escolhido por Deus para ser o pai de Jesus, né? Mas e depois ele decidiu não anular o casamento e seguir a tradição de que naquele tempo não se tocava na noiva, né? Não se mantinham relações íntimas ali antes do casamento. Então José abriu mão disso, não quis expor Maria de forma nenhuma e continuou a tratar ela de forma honrada. Então isso aqui me pegou na primeira vez que eu li, porque às vezes assim a gente sofre algumas coisas, né? Às vezes as pessoas falam pra gente coisas que a gente não quer ouvir, ou... Desculpa, caiu um pouquinho de erva aqui na minha boca. Às vezes as pessoas falam coisas que a gente não quer ouvir, e a gente decide perdoar as pessoas, mas no final das contas a gente muda o nosso tratamento com elas, né? E quantas consequências isso pode gerar? José não fez isso. José era um homem honrado, então o que trouxe ali para ele foi a mensagem de toda a inquietação que ele recebeu. Deus acalmou ele em sonho e depois ele sabia, ele teve a certeza que ele deveria continuar tratando Maria da mesma forma. Então a mensagem aqui que a gente pode tirar dessa situação é que às vezes coisas vão acontecer com a gente em que a gente não vai compreender. E que mesmo que a gente peça uma resposta, José teve a dele, mas talvez a gente não tenha essa resposta ou a gente não consiga interpretar essa resposta. Mas a gente não pode mudar as nossas atitudes com relação ao respeito às outras pessoas, tá? Independente do que aconteceu. Então, respeitar todo mundo e seguir o seu padrão de conduta, independente do que está acontecendo ao seu redor e de toda a inquietação que você está tendo dentro de si, é muito importante. E foi aqui um dos primeiros exemplos que a Bíblia nos trouxe, que o Novo Testamento, na verdade, que a Bíblia não, né? Que o Novo Testamento nos trouxe, que é manter a nossa conduta retilínea, a nossa conduta tal qual José. Então, para os homens, isso deve ser uma inspiração. A gente precisa
seguir a nossa conduta, o nosso código de conduta. Ele já tinha decidido tratar Maria como ela deveria ser tratada segundo as tradições daquela época. Não foi essa nova informação recebida pelo Espírito Santo que fez com que ele mudasse o tratamento com ela. Ele seguiu a ética e conduta dele. Então essa mensagem aqui, quando eu li, ela me pegou, de que a gente deve seguir, mantendo os nossos padrões de ética e conduta, independente das circunstâncias aí que acontecem ao longo do nosso dia, tá? A gente tem que ser firme como a rocha, e essa mensagem aparece depois de muito tempo não, depois de alguns capítulos aí na Bíblia, que nós devemos seguir firmes no nosso propósito, certo? Bom, agora eu queria que tu me contasse o que tu achasse da mensagem e dessa interpretação que eu te trouxe. Esse primeiro capítulo me pegou muito nessa situação. Claro que a gente pulou ali a genealogia de Jesus, que são só nomes ali que vão aparecendo para dar um contexto, né? Porque quando foi escrito esse evangelho, obviamente Jesus já era muito conhecido, mas naquela época julgava-se muito importante trazer todo um contexto genealógico da pessoa, até para a pessoa ser identificada, né? Porque não é que nem hoje em dia que tu tem um CPF, que é um número único que alguém consegue te identificar com ele, né? Então era necessário todo esse contexto ali para todo mundo saber quem era Jesus, de onde ele veio, e para, né, aquela palavra ficar bem escrita. E o Evangelho de Mateus é caracterizado por isso. Tem muitos detalhes ali em todas as informações, inclusive a fala literal ali do anjo para José em sonho. Então, o que a gente pode tirar daqui hoje, que eu queria trazer para você hoje, para a gente pensar, interprete os sinais que aparecem na sua vida, interprete os sonhos que você tem, e Deus não vai te deixar dúvidas no seu propósito. Ali José já tinha um propósito, que era ser pai de Jesus. E na hora que começou a surgir uma dúvida, Deus já mandou para ele a resposta, e ele conseguiu interpretar, e ele se manteve firme e honrado, mesmo dentro da interpretação dele. A gente não sabe o que se passou na cabeça de José naquele tempo e quanto tempo que levou para aquilo se estabelecer, mas ele continuou, ele honrou Maria, né? Ele se casou com ela, ele honrou Jesus, ensinou a profissão para Jesus, ele criou o filho dele e honrou a família que foi concebida ali para ele. Então é uma mensagem para nós homens, eu não sei se você é homem e está assistindo, né? Mas é uma mensagem de honra e de caráter, tá? Foi ali é o primeiro exemplo do Novo Testamento de caráter masculino, e é uma coisa que a gente deve seguir, tá? A Bíblia traz muitas mensagens e essa é uma delas, e para mim ela foi muito importante. Até porque eu comecei lendo a Bíblia pelo Novo Testamento e é uma das primeiras coisas ali que bateram, né? E no dia que tu lê a Bíblia, tu sempre interpreta em situações do teu dia a dia, e comigo foi exatamente isso. Então eu queria saber de você aqui nos comentários o que você achou dessa interpretação. Se você tem alguma diferente e quiser compartilhar, a gente está aqui aberto para diálogo. E vamos encerrar sempre com aquela mensagem que a gente deve ter em mente. Quando surge uma situação em que a gente precisa tomar uma decisão e a gente não sabe qual tomar, eu acho que a primeira coisa que a gente pode pensar é o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Então, quando você está em uma situação de conflito, pense, o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Essa mensagem que foi sobre José, e a gente pode ver o que José fez quando ele estava nessa situação de conflito, né? Bom, muito obrigado pela tua companhia. Espero que esse vídeo tenha agregado para você nessa manhã, e eu queria declarar que o seu dia vai ser excelente, que você vai receber uma notícia boa, que você vai receber a sua provisão e que a sua promessa já está pronta, que o que Deus reservou para você já está pronto. Você só tem que estar preparado para receber isso, certo? Que Deus abençoe seu dia, seu trabalho, sua família, sua vida, e eu espero que Ele permita com que a gente se encontre no próximo vídeo, tá? Tchau, um abração.